E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender a fazer o meu querido pão, muito fácil, qualquer pessoa pode fazer e fica delicioso. É importante que todos os ingredientes que a gente vai usar estejam em temperatura ambiente. Eu já tirei o ovo da geladeira, o leite da geladeira, então tudo que é gelado eu já tirei da geladeira antes de começar a receita. Eu vou fazer medida para um pão. E eu vou começar colocando 10 gramas de fermento biológico seco, uma colher de chá de sal e 1/3 de xícara de açúcar ou 4 colheres de açúcar. Eu tô usando um açúcar um pouco mais grossinho, mas também dá certo com o açúcar normal, branco, e com açúcar mascavo. Eu já testei os dois jeitos. Agora a gente vai adicionar o ovo. Mistura bem. O óleo, 50 ml de óleo. Mistura bem. Agora o leite, 200 ml de leite. Eu tô usando o leite de amêndoas, mas qualquer leite fica bom. Leite normal de vaca, leite de amêndoas, eu já testei com os dois, fica bem gostoso, tanto um quanto o outro. O segredo é mexer para que todos os ingredientes fiquem bem misturadinhos. Agora a gente vai começar a adicionar o trigo. E o trigo, gente, eu não tenho uma medida certa, eu faço no olho e eu vou ensinar pra vocês o meu ponto de trigo. Vamos começar colocando uma xícara, tá? Bem importante peneirar o trigo para que ele fique bem fininho. Se tiver alguma pedrinha no trigo, ele fica na peneira. Então o trigo, pessoal, ele é bem relativo. Essa é a maior dificuldade das pessoas na hora de fazer pão. Porque o trigo vai depender da umidade relativa do ar. Então, dependendo do lugar que você tá, às vezes 2, 3 xícaras de trigo dá. E às vezes a mesma medida o pão fica muito maçudo ou o pão fica muito mole. Então eu vou ensinar vocês a ver no olho como que vê a medida certa de trigo pro pão aí onde você tá, onde você mora. Porque em Curitiba é um clima, na Flórida é outro clima, em São Paulo é outro clima. Cada lugar tem um clima diferente. As casas, por exemplo, aqui dos Estados Unidos tem ar-condicionado dentro da casa, então também é outra história. Então cada lugar é um lugar. E a temperatura ideal da casa, quanto mais quentinha a casa tá, melhor pro pão. Se tiver um dia muito, muito frio aí onde você mora, é bom até deixar o forno ligado um pouquinho para esquentar um pouquinho a cozinha. Porque ambiente frio é bem chato para fazer pão, tá, pessoal? Se você não tem ar-condicionado em casa que dá para regular a temperatura da casa, deixa o forno ligado um pouquinho, deixa a portinha do forno aberta, que já vai dar uma esquentada na cozinha. Então, ó, eu tô na minha segunda xícara de trigo, tá, pessoal? E como eu já tô acostumada a fazer esse pão, eu sei que em 2 xícaras ele ainda não fica no ponto, então eu coloco sem medo. A partir do momento que ele começar a tomar forma, eu já começo a colocar menos, pra eu não colocar trigo a mais na minha massa. Então, ó, tá bem mole ainda, vamos colocar mais uma. Tá, deixei um restinho ali na peneira. Então, eu posso ir colocando aos poucos, tá? Porque eu tenho que ver o ponto que a massa tá. Aqui já começa a ficar meio durão, assim, ó. Por isso que eu tô com uma colher dura, uma colher de pau. Daqui a pouco a gente já vai botar a mão na massa, mas enquanto ela tá mole, eu aconselho mexer com uma colher de pau mesmo, porque fica bem mais fácil. E depois não fica tudo na mão, fica difícil de tirar da mão também.
Que agora ela já tá ficando um pouco mais maçuda, ó. Mas se eu colocar a mão nela, ela ainda vai estar bem mole. Então, eu coloco mais trigo. Agora eu vou vir aqui com meia xícara. Vamos colocando aos poucos agora, porque a gente tem que ir analisando pra ver o ponto certo da massa. Então, menos de meia xícara eu coloquei aqui agora. E agora vai ficando cada vez mais difícil de mexer. É aí que você coloca a sua mão na massa. Então, acho que já dá pra pôr a mão na massa aqui, ó. No começo gruda um pouco mesmo, mas daqui a pouco já para de grudar. Então começa a amassar. Você começa a sentir, ó, como ela gruda no dedo. Então, não tá bom ainda. Já dá pra pôr mais. E você não quer colocar nem trigo a mais e nem trigo a menos. Então, é esse ponto que a gente vai chegar agora. Vamos amassando aqui. Aí, ó, minha massa já tá tomando forma, ó. Ela tá bem mole, ó. Tá vendo? Ela rasga com facilidade. Então, mais trigo. Eu continuo mexendo aqui dentro da forma porque tem trigo dentro da forma aqui do meu pote. Aí quando começa a já ficar num formatinho mais de massa, eu já passo essa massa aqui pra tábua pra gente começar a sovar ele. Então essa daqui ainda não é a parte da sova, tá, gente? A gente tá chegando aqui no ponto do trigo. Depois que a gente chega no ponto da massa que a gente sova. E você vai sovar ele por exatamente 7 minutos com a sua mão. Se você tiver uma batedeira que sova pão, a batedeira faz na metade do tempo. Mas eu vou fazer aqui na mão pra vocês todos verem como é bem fácil. Esse meu pão, ele é bem caseiro. Ok, ó. Já tá num ponto que não fica mais tão grudento. Então eu já jogo ele aqui pra tábua, ó. Daqui a pouco ele vai absorvendo o trigo e começa a grudar na minha mão de novo. Daí é aí que eu jogo um pouco mais de trigo, ó. Já começou. Então... E agora, pessoal, joga trigo bem aos poucos. Porque se você passar do ponto do trigo, vai ficar meio durão o seu pão, sabe? Então, vamos lá. Ainda a gente tá encontrando o ponto do pão, tá, pessoal? A sova, daqui a pouco, quando a sova começar, para de pôr trigo. A gente só tem que fazer o pão absorver bem o trigo pra gente ver se ele tá num ponto que dá pra sovar ou não. Ó, ele gruda por fora, tá vendo que ele gruda na minha mão por fora? Ó, então não é esse o ponto que eu quero. Eu quero que ele grude por dentro e não grude por fora. Gruda em tudo. Ó, pessoal, chegou num ponto que parece que tá bom, ó. Ele não gruda na minha mão por fora, mas se eu abrir a massa, ela tá grudentinha por dentro. Então, vamos começar a sovar. Se precisar um pouquinho de trigo pra parar de grudar na sua mão, não tem problema. Mas agora a gente tenta não ficar adicionando trigo enquanto sova, tá? Só se for pra realmente não grudar. E outra dica que eu dou, que é muito boa no caso da madeira aqui, passar um pouquinho de óleo, então ele escorrega mais, porque se deixar a superfície bem seca, provavelmente ele vai pedir mais trigo, e quanto mais a gente adiciona trigo, mais seco o pão fica. Então eu passo um pouquinho de óleo aqui na superfície, ó, com a mão mesmo.
só pra deixar a superfície lisa, tá? Esse daqui dá pra você fazer numa superfície de granito, dá pra você fazer numa superfície de vidro, de madeira, funciona, tudo funciona. E agora vamos sovar, 7 minutos. Vou falar aqui com o meu celular. Hey Siri, set a timer for 7 minutes. Okay, your timer is set for 7 minutes. Ok, então daqui 7 minutos o celular vai despertar e a gente vai parar de sovar o pão, porque já deu 7 minutos. Então, pessoal, aqui é só sova, beleza? Vamos correr o vídeo aí um pouquinho. Então, olha, pessoal, depois de 7 minutinhos sovando esse pãozinho por exatamente 7 minutos, olha essa massa que belezinha. Aí, se quiser fazer uma bolinha perfeita, você faz assim, ó. Estica ela por aqui e fecha lá embaixo. Ó, que coisa linda, ó. Então, um pãozinho. Bom, meus queridos, agora a gente vai fazer a parte mais legal do pão, que é dar formato a ele. Eu não deixo essa massa crescer, eu já enrolo ela direto, coloco na forma e meu pão cresce apenas uma vez. Então, vamos esticar o nosso pãozinho, que eu vou ensinar vocês a fazerem uma coisa bem legal com esse pão. É um formato bem da hora, super facinho de fazer e que fica bem mais bonito. Olha que lindo! Se você não tiver um rolo desse, copo, tá, pessoal? Um copo, uma garrafa também dá. Então eu pego uma faca, vou cortar ele no meio, ó. Parece uma prancha de surf. Daí agora eu deixo um pedaço da massa aqui, pego o outro e eu vou enrolar essa massa assim. Ui! Se grudar, desgruda. Então eu vou deixar ele enroladinho, que ele fique da mesma grossura na ponta e no meio. Então é só eu ir passando assim, ó. Ele vai ficando na forma de um rolinho. Então, ó, beleza? Um rolinho tá pronto. Agora eu vou fazer isso com essa metade. Então enrola aqui. Pronto, deixo eles do mesmo tamanho. Agora, vamos mudar a direção deles aqui, deixar eles assim. Então, junta os dois, daí agora vamos pra parte mais legal. Pega esse carinha, joga ele pra cá. Ó, as pontinhas estão ali e joga esse pra cá. Põe ele pra lá, joga esse pra cá. Põe reto. Joga pro lado, põe reto. Joga pro lado, põe reto. E faz isso até o final. Quando chegar aqui no final, dá uma apertadinha ali pra ele ficar grudadinho, uma pontinha na outra. Gruda essa daqui também. Assim, ele virou uma trancinha, né? Então, vamos deixar ele aqui do lado, que agora a gente vai pegar a forma. Pega a tampinha do seu óleo
Essa tampinha é um pouco grande, então eu vou pôr só meia tampinha de óleo, tá? Tipo uma colher de óleo. Untar a forminha aqui, todos os espacinhos da forma bem untado, assim o pão não gruda. Não deixa com excesso e nem faltar, ok? E agora eu vou jogar o meu pãozinho aqui dentro, ó. Então eu pego ele assim e jogo aqui dentro. Dou uma ajeitadinha nele aqui, ó, pra ficar ali dentro. Ele vai crescer, então ele vai preencher todos os espaços da forma, tá? Aí o que eu gosto de fazer, eu pego o excesso do óleo que tá no papel, dou uma batidinha por cima do pão. E agora vamos deixar o bonito crescer. Olha que lindo que ficou a massa. Agora deixa essa massa crescer. Deixa de preferência as partes das junções da massa pra baixo. Daí assim quando ele assar não abre. Do jeito que você fizer ele vai ficar lindo. E eu vou deixar ele crescendo hoje dentro do micro-ondas, tá? Bora! Aqui tá o meu pãozinho. Eu deixei um copo de água ali do lado pra não ressecar. Deixa ele crescendo. Por favor, não liguem o micro-ondas, é só para ele ficar num ambiente fechadinho.